Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, dia seguinte, o dia da ressaca ruim, depois de um futebol pífio, né? Uma derrota vexatória aí para o Fluminense, que não ganhava de ninguém, tomou de atropelo o Vasco aqui no Mané Garrincha. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre como tá o Campeonato Carioca, né? Uns trechos aí pra gente repercutir do que falou o Carille no pós-jogo. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá? Ativa o sininho, comenta, compartilha, pra gente continuar crescendo para desespero de muita gente que torce contra, né? E assim, independente do Vasco estar vencendo, do Vasco estar perdendo, a gente sempre está por aqui trocando ideia, né? Eu sou um dos caras que apoiou a oposição, eu sou um dos caras que foi contra a venda do Vasco até o final. Sou contra o Vasco ser vendido, embora tenha muita gente que curta o canal aqui, que é a favor que o Vasco seja vendido logo, que saia da mão do associativo, que saia da mão dos políticos, da politicagem, né? A gente consegue trocar uma ideia na moral, né? Eu fui contra muita coisa que aconteceu nas eleições, e mesmo assim eu consigo separar. E ontem tive um dia maravilhoso com a minha família, né? Maravilhoso. O resultado foi ruim, é frustrante, é ruim você ir para criar uma expectativa, ir para um clássico e ver o Vasco sendo dominado, amassado, tomar 2 e era para ter tomado mais, é ruim. Mas foi mais um dia em que eu pude levar os meus filhos para o estádio, inclusive os pequenos, estava minha esposa, eu não ia levar os pequenininhos, porque da outra vez, sol do caramba, foi um sofrimento. Aí, como foi de noite, resolvi levar os pequenos, né? Levei os pequenos, levei os maiores. As minhas filhas estavam no estádio, a Bruna estava comigo lá. A Bruna tem 19 anos, tem a minha outra filha que vai fazer 25 anos, agora estava trabalhando lá no estádio. Então, tenho 2 filhas, 4 filhos e uma neta, a Heleninha. Família vascaína, sim, com muito prazer e orgulho. Fui para o estádio, sim, curti o Vasco da Gama, porque eu consigo separar as coisas, meu amor pelo Vasco, ele vai falar mais alto, e eu vou cultivar isso no coração dos meus filhos, não vou ficar cultivando ódio, como eu vejo muita gente aí, né, apontar dedo e cultivar ódio. Eu vou viver a minha vida tranquila com a minha família, curtindo o Vasco sempre, independente de quem esteja na gestão. O Pedrinho é quem eu queria no Vasco da Gama como gestor? Não, falei o tempo todo antes das eleições. Pedrinho nunca geriu uma padaria. O Felipe nunca foi diretor de nada. Os executivos que eles trouxeram são executivos horrorosos. Isso aqui a gente já cansou de falar. As críticas aqui, elas são feitas. Mas elas não são colocadas aqui por causa de viés político. Eu não faço críticas aqui por causa de politicagem, né? Eu faço crítica aqui, são críticas que são propositivas, pensando no melhor para o Vasco. Um exemplo, não adianta eu debater agora, como toda hora que o Vasco perde, aí aparece um monte de gente que some, aí aparece só nessas horas. Não adianta eu debater agora venda do Vasco. Não adianta, cara. Por quê? Porque não vai vender. Enquanto não desenrolar essa situação na justiça, falar de venda do Vasco é fugir do debate dos reais problemas do Vasco da Gama. A cobrança tem que ser feita em cima do Pedrinho, né? E a gente precisa exigir mudança no departamento de futebol. A saída do Marcelo Santana, a saída lá do CEO, né, o Carlos Amodeu, o que essas pessoas fazem no Vasco, cadê as contratações, ou até mesmo a saída do Pedrinho. É isso que tem que ser discutido. Discutir uma venda, isso tudo está acontecendo porque o Vasco não foi vendido. É fugir do discurso, é fugir do real debate, porque o Vasco não pode ser vendido enquanto não desenrolar essa situação na justiça, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que debater o Vasco da maneira que ele está sendo gerido, tocado. É quem eu queria? Não, mas é ele que está lá e é ele que vai ficar lá até o final do mandato. Por força de uma liminar, porque existe uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que colocou o Pedrinho, ou a gestão Pedrinho, no controle da SAF do Vasco. Se não for ele, é a 777. A 777, ela faliu. Para algumas pessoas que ainda não entenderam, a 777 ela faliu. E a empresa ICAP, que está lá com os direitos, né, dos ativos da 777, ela nem pode gerir futebol. Então, só para você ter uma ideia, não adianta a gente discutir isso aí. A gente tem que discutir o Pedrinho, a gestão Pedrinho e o que está sendo feito de bom
ou ruim no departamento de futebol. Tá, é desesperador perder para o Fluminense, que é um time de Série A, perder para um Fluminense que tem jogadores capacitados, como o Arias, lá o Canóbio, né? Alguns jogadores que chegaram, estão reforçando o time. É desesperador perder para esse time? Não é legal, mas desesperador também não é. O que é desesperador é ver o futebol que o Vasco jogou. Isso me incomoda mais, independente do adversário. Porque a gente jogou contra o Volta Redonda e foi esse mesmo futebol podre, que marcou o meio de campo, acabou. Um time que não tem atacantes, que não tem a questão física, é muito abaixo, e aí eu não sei o que diabo que acontece no Vasco, se é questão de preparador físico, mas sempre tá mudando gestor, tá mudando comissão técnica, tá mudando departamento que cuida da questão física, e eu ainda sinto o Vasco sempre fisicamente abaixo dos outros times. O time morto em campo, andando. É essa percepção que eu tenho. Então, assim, perder pro Fluminense é ruim? É ruim. Mas o que me incomoda mais é a maneira que a gente está jogando, né? E as lacunas, né? Porque, como a gente vem repetindo aqui, né? O Pedrinho fez 2 janelas e não conseguiu botar meio time titular. O Pedrinho fez 2 janelas e a gente joga com o time da 777. É muito, mas é muita incompetência. E esse é o caminho, essa é a discussão que a gente tem que fazer. O resto é blá blá blá, é politicagem, é gente que só grava vídeo quando o Vasco perde, é gente que torce para o Vasco perder, ou é gente que fica falando em venda do Vasco numa situação que não dá para acontecer agora, no momento. Pode mudar daqui a um mês? Pode ser que aconteça um acordo na arbitragem, pode ser que o Vasco recupere as ações, pode ser que role uma reunião, como estão falando aí, que vai ter com um grego de fevereiro para março, para poder ajustar alguma coisa. Pode ser, mas hoje isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então a gente tem que discutir o que está acontecendo, não o que eu queria que acontecesse. Sacou? Então, assim, Vasco perde para o Fluminense, se enrola no Campeonato Carioca, ressuscita um defunto, né, o Fluminense que estava ali praticamente eliminado, passa a ter chance, né, porque é sexto colocado com 10 pontos, tem 8 jogos. Eu vou colocar a tabela aqui que fica mais fácil. O Urubu venceu ontem goleada, 13 pontos, 7 jogos, tem um jogo a menos. O Volta Redonda tem um jogo a menos também, tem 13 pontos. É o segundo, o Vasco é o terceiro, com 8 jogos e 13 pontos. Tá ali os 3 com 13 pontos, porém o Vasco tem um jogo a mais. Aí vem o Nova Iguaçu também com 7 jogos, 12 pontos. O Maricá com 11 jogos e com 7 jogos. O Nova Iguaçu e o Maricá, 7 jogos, um jogo a menos também. Um com 12 e outro com 11 pontos. Todos eles podendo passar o Vasco. E logo em seguida o Fluminense é sexto e o Botafogo é sétimo. O Botafogo tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto contra o Vasco. A situação do Campeonato Carioca, que estava legalzinha, se tivesse vencido o Fluminense, já encaminharia uma classificação para uma semifinal, ela ficou complicada. Porque a gente vai jogar com o Sampaio Corrêa o próximo jogo, com a obrigação de vencer, vencendo vai a 16, e depois, meu amigo, vai ter que pontuar contra o Flamengo ou contra o Botafogo. Porque se não pontuar, estará eliminado ou estará fora das semifinais da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca. Ah, mas eu tô andando pro Campeonato Carioca. Mas é a vaga para a Copa do Brasil. Você acha que o Vasco vai conquistar uma vaga na Copa do Brasil 2026 com esse time jogando o Campeonato Brasileiro e chegando à classificação para uma Libertadores? Não, se não for no Campeonato Carioca, esquece. Esquece. Tá? Então, acabou se complicando que vai ter que buscar nos clássicos esses pontos que faltam para a gente se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Jogando com esse futebol, não dá. Não dá. Aí começou a rolar aí matérias dizendo que o Marcelo Santana está sofrendo pressão, que vai ser demitido. O problema não é só o Marcelo Santana, o problema é o modelo de negócio, é o modelo de gestão. O problema é a maneira que o Vasco está sendo gerida, onde você coloca os padrinhos,
os amigos, os filhos de amigos, como contratou o filho do Felipe para trabalhar, para ser jogador do Vasco, como contratou o filho do Edmundo para ser funcionário do Vasco, como contrata empresa de conselheiros, como vem empresa de fulano, de ciclano, como tem vice-presidente que advoga para credores do Vasco e está participando de uma negociação, de uma recuperação judicial. Então tudo é errado. Tudo é errado. Tudo que a Sempre Vasco prometeu como gestão profissional lá com o Júlio Brandt, né, o Juninho Play, não está sendo entregue. Tá? Tudo aí a gente está vendo que era uma farsa. Eu sempre falei aqui, o plano do Pedrinho era entrar, meter o pé na bunda da 777 e revender o Vasco. Só que quando eles entram via justiça e tiram a 777, eles impossibilitam a venda do Vasco. E aí, na hora de gerir, o que a gente tem para gerir? Nada. É a gestão do improviso, né? Agora, tá tudo perdido? A gente tem um time lixo? Ah, porque perdeu o campeonato, perdeu o Fluminense ou não vai se classificar no Campeonato Carioca, a gente tá ferrado, caiu para a segunda divisão? Calma, sem terrorismo também. A gente tem ali alguns jogadores, a gente consegue manter uma estrutura que foi a estrutura do ano passado, que não caiu, que chegou numa semifinal de Copa do Brasil. O que precisa fazer a gente tem que contratar pontualmente, porque a gente sofre as ausências do Adson, a gente sofre a ausência do David, por incrível que pareça, a gente sofre a ausência do Peck, a gente sofre a ausência de jogadores que conseguem dar uma dinâmica diferente dentro de campo do que a gente viu ontem. Quer um exemplo? Eu vou colocar aqui daqui a pouco o Carille falando, né? Ele foi perguntado sobre essa situação de você falou que ia ter posse de bola, que ia controlar o jogo, porque você não tem jogadores ali para atacar o espaço, né? Por que você deu a bola para o Fluminense jogar? O que aconteceu? Que o Vasco recuou, fez o gol, recuou as linhas, né? Não jogou mais, o Fluminense tomou conta do jogo, o Vasco não conseguia num contra-ataque, não tinha jogadores para jogar dessa maneira e ficou uma presa fácil. É o que eu falei, a gente vai encarar adversários que vai encurralar o Vasco e o Vasco não tem time para jogar no contra-ataque, para matar o jogo, né? Tá? E aí ele fala, a ideia era de posse de bola, que essa ideia foi para o saco, né? Porque aí ele foi perguntado por que tanto erro de fundamentos básicos, né? Erro de passe, erro de domínio de bola, de controle, de posse, lançamento, o tal do João Vitor lá, o tempo todinho querendo lançar a bola pro ataque, fazer ligação direta. E olha, porque a gente tem meias, né? O Payet, aí a gente entra numa discussão também, que é a questão do Payet e do Coutinho. O Coutinho sentiu uma lesão no aquecimento. Ele fala isso na entrevista coletiva. O Coutinho sentiu, a gente colocou ele para jogar, e aí depois ele saiu, vai ter que fazer exame para ver se há uma lesão. Não dá, gente. Não dá. O Coutinho, a gente tá forçando uma barra com o Coutinho. É muita grana para ele jogar um jogo ou outro. O Payet, eu falei, é um cara que arrebenta contra o Bangu, arrebenta contra o Madureira, joga pra caralho contra o Maricá, mas aí quando se coloca ele num clássico, o cara some. É toquinho pra trás, toquinho pro lado, é muita grana pra pouco retorno. Vale a pena manter Coutinho, Payet, Alex Teixeira, Souza, Jean David? Cara, não dá. Vou deixar ele aí falando primeiro sobre o Coutinho, daqui a pouco a gente volta para falar da questão da maneira que ele queria jogar, que não deu certo. É só depois de exame, não tem jeito, né? Primeiro, não tem jeito, fazer o exame para ver. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem, por isso a confiança de colocar ele em campo, né? E depois num movimento normal de jogo ali, voltou a se queixar novamente. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar que foi do aquecimento, não sei, né? O jogo acabou agora. Mas é isso, ele fez o teste ali, se sentiu muito bem, por isso que a gente colocou ele em campo. Agora, sobre o que eu falei, né, a posse de bola que foi pro saco, né, jogar no campo do adversário, ele respondeu também. E aí ele fala que o erro técnico foi culpa dele e que alguns erros individuais, culpa dos atletas. Essa questão da queda técnica dos jogadores, porque muitos jogadores de qualidade errando passes fáceis, errando jogadas, muitas vezes parecia que a bola estava queimando. Queria que você falasse se tem a ver com psicológico, erro técnico, erro psicológico, o Vasco não conseguiu lidar com o momento da partida?
A ideia era encher o campo do adversário, até no primeiro gol ali que origina a falta ali, que o Oliveira toma amarelo, a gente estava todos no campo ofensivo, circulamos a bola errada, eles roubaram ali no contra-ataque e acabou fazendo a falta e na sequência o gol. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, né, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento, só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. E para finalizar, uma questão óbvia, né? Uma questão óbvia. Você está perdendo para o Fluminense, um clássico, por 2-1, precisando buscar o resultado. Você olha para o banco de reserva e me coloca Alex Teixeira, Puma de atacante, Puma, o lateral, Puma era o ponta direita do Vasco, era o extrema do Vasco ontem. É óbvio que você não tem solução, é óbvio que você não tem peças para poder buscar uma situação em que o Vasco está em revés. Aí você vê como é que o buraco é fundo aí, né? Porque se você tá ganhando, você não tem time para manter a posse, para manter o controle, não ser encurralado para jogar no contra-ataque. Se você tá perdendo, você não tem jogadores para entrar e buscar um empate ou uma virada. Aí fica complicado. Aí ele vai falar aí sobre o Puma e de ter usado o Puma porque não tem peça, porque não tem atacantes. Aí cabe ao Pedrinho, o seu Marcelo Santana, resolver essa situação e fica cada vez mais difícil a gente acreditar que ela vai ser solucionada, como não foi na janela passada a busca por um zagueiro. Um lateral para fazer essa dobra pelo lado direito. Isso é uma demonstração clara de que o Vasco não tem peças no ataque que ajudem o time nesse momento. O Vasco precisa contratar esses atacantes, você está usando o que tem enquanto esse atacante não chega? A confiança de colocar o Puma nessa posição, porque eu já sei que ele já jogou bastante, inclusive na seleção, jogando na linha da frente. Nós todos sabemos, e o clube tem trabalhado muito, bastante para a chegada, né, mas a gente sabe que não é fácil e a gente vai buscando alternativas dentro do que a gente tem dentro do elenco. É isso. Agora é esperar, né? Pegar o Sampaio Corrêa, ver se a gente consegue pontuar, jogar futebol primeiro, né? Buscar os 3 pontos e aí nos clássicos tentar essa vaga para a semifinal, garantir ali a participação na Copa do Brasil 2026 e porque não, realmente, acho que foi o Lédio Carmona que falou no programa da Sport TV, realmente não dá para pensar em campeonato carioca. O Vasco não tem time para pensar em campeonato carioca. Não tem. Né? Se o Vasco quisesse pensar em algum título no ano, seria Sul-Americana, porque aí você pega times mais alternativos, e aí é uma Copa eliminatória, você pode chegar a beliscar alguma coisa. Agora, jogar um campeonato carioca contra Flamengo, contra o Botafogo e contra o Fluminense, a gente não tem força para chegar e brigar por título. Né? Até o Pascoal lá na ESPN falou, se o Vasco chega numa final do Campeonato Carioca, eu vou aplaudir de pé, porque para mim o Vasco é o último dos grandes aí que eu vou pensar em ver numa final de Campeonato Carioca. Antigamente a gente rebatia, fazia vídeo, xingando, gritando, a mídia, né, a imprensa que gosta de achincalhar o Vasco. Hoje a gente tem que concordar, infelizmente a gente deixa até o lado clubista para ser mais sereno e dizer, a gente tem que concordar. Tem alguma coisinha ali? Tem. Tem os jogadores de qualidade? Tem. Mantém uma estrutura do ano passado que conseguiu alguma coisa? Mantém. Só que não consegue ir além disso. Não consegue trazer jogadores para serem titulares. Não estou falando aqui para compor elenco, não. Para chegar para ser reserva. Porque isso aí a gente sempre teve. Refúgio no Vasco é o que mais tem. Não consegue trazer jogador para chegar e resolver a nossa situação. Grande abraço, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.